Olá, como vai? Deus abençoe a todos. Hoje eu tenho aqui uma pequena reflexão a respeito do altar, a importância do altar do povo hebreu, o povo judeu. Como é importante, porque todos aqueles homens, profetas, sacerdotes, eles tinham um altar junto com eles, o altar onde se fazia o sacrifício em favor do pecado do povo de Israel. Mas uma nota muito importante que nós temos aqui em 1 Reis capítulo 1, versículo 49 e versículo 50, onde nos relata a respeito de um fato muito importante e vale a pena nós fazermos essa reflexão. O altar pode absorver uma pessoa ou o altar pode matar. Em outras palavras, o altar pode gerar vida ou pode gerar a morte. Aconteceu que Davi já estava com idade avançada e ele iria nomear o seu filho Salomão para ser rei legitimamente ungido no seu lugar ali diante do trono de Israel. Mas o outro filho, Adonias, sabendo dessa situação, ele tentou ganhar tempo e ele fez com que reúne ali um grupo de pessoas e ele mesmo se autodeclara rei de Israel, sem ser ungido, sem ser legitimamente constituído pelo seu pai, enfim, pelos anciãos daquela época. Então ele toma essa decisão, ele e um grupo de pessoas, e se reúne, inclusive estão ali até festejando aquele ato, festejando aquele momento. Mas do outro lado, lá estava Davi, que chama Salomão, unge ele como rei, declara Salomão rei de Israel de forma legítima. Então Salomão era o rei legítimo, Adonias estava querendo ser rei de forma ilegal. Muito bem, Salomão então, aproveitando-se da sua legalidade como rei, ele chama os seus soldados do palácio e manda ir atrás de Adonias e todos os seus seguidores. E a ordem é para que todos fossem mortos. Ninguém deveria sobreviver àquele ato de traição. E a notícia então chega até Adonias. No capítulo 1 de 1 Reis, versículo 49, nos fala sobre isso. Que todos começaram a correr, buscando refúgio, cada um buscando o seu caminho. E Adonias também não foi diferente. Só que Adonias, ele corre para o altar. Adonias tem um pensamento e lembra dos ensinamentos do povo hebreu, ele corre para o altar. Por que ele corre para o altar? Porque segundo o histórico daquele povo, segundo a cultura do povo judeu, toda pessoa que cometesse qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de crime, se ela corresse para o altar e se ela fosse encontrada segurando na ponta do altar era onde se amarrava o animal para se fazer o sacrifício, o holocausto. Então aquela pessoa que fosse encontrada ali no altar, segurado na ponta do altar, é como se ela estivesse pedindo misericórdia, é como se ela estivesse pedindo a compaixão daquele que foi ofendido. Então foi isso que aconteceu. Salomão disse: vocês vão até lá e encontrem Adonias. Mas chegando lá, Adonias estava no altar, segurando na ponta do altar. Mas Salomão pediu para que observasse uma coisa: veja em Adonias se tem nele arrependimento. Se tiver nele arrependimento, então esse moço vai ser absorvido, porque era a cultura da época. Toda pessoa que estivesse no altar pedindo misericórdia e se encontrasse nela arrependimento, coração arrependido, então essa pessoa era absorvida naquele momento e ela voltaria para casa e ela, no tempo oportuno, iria receber um julgamento justo. Ela teria então uma segunda chance para se defender e se arrepender do seu crime. Então foi o que aconteceu com Adonias. Ele corre para o altar e busca misericórdia, e ali eu lembro de uma passagem como nosso Deus diz, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita. O próprio salmista relatou: Deus não rejeita coração quebrantado e Deus não rejeita lágrimas nos olhos. Então com Adonias deu certo.
Mas se nós olharmos no capítulo 2, versículo 29, tem um homem chamado Joabe. Joabe também foi considerado um traidor. Joabe também foi considerado alguém que cometeu a traição contra a sua própria nação. Então o que ele faz? Ele segue o mesmo caminho de Adonias. Ele corre para o altar e ele segura na ponta do altar e ali meio que buscando a misericórdia. Mas quando chegaram lá, viram em Joabe não um coração quebrantado. Joabe não estava ali com o coração arrependido, mas simplesmente usou o altar como fosse apenas um refúgio. Apenas um refúgio. E naquele mesmo local ele foi morto porque não encontraram nele um coração arrependido. Pois bem, o que nós aprendemos com essa reflexão? Que muitas vezes as pessoas correm para o altar. As pessoas, diante de uma luta, diante de um problema, e é importante nós irmos para o altar. Como é importante a pessoa voltar-se para Deus. Mas é importante também quando Deus olha para nós e vê um coração arrependido. Quando Deus olha para uma pessoa e vê nela que ela realmente está com disposição de não voltar a cometer o que ela fez outrora, anteriormente, lá no passado. Mas ela está ali no altar pedindo compaixão, pedindo misericórdia e com certeza vai alcançar se encontrar nela um coração quebrantado. Mas se a pessoa corre para o altar apenas buscando um refúgio, quantas pessoas que correm para o altar buscando apenas um refúgio, usando o altar como se fosse apenas um amuleto da sorte, usando o altar ou correndo para o altar apenas naquele momento de desespero, naquele momento de angústia, buscando a saída, buscando a solução. Então, o que nós aprendemos? Que Joabe não teve a mesma sorte de Adonias, porque ambos tiveram a mesma prática, ambos correram para o altar. Adonias foi salvo, Adonias teve vida, Adonias recebeu a segunda chance, mas Joabe não teve coração quebrantado, e ali mesmo, naquele altar, o altar que salvou Adonias, aquele mesmo altar foi ali o local da morte de Joabe. Para nós então entendermos essa palavra, essa reflexão, a nós que procuramos o altar, você que procura o altar, como está o seu coração? Por que você procurou o altar? É apenas como refúgio? Para quando passar a tempestade, você voltar à sua velha vida? Muitas pessoas buscam o altar apenas como refúgio, para naquele momento de tribulação, naquele momento de dor, naquele momento, quem sabe, de pandemia, naquele momento de falência, de choro, a pessoa se refugia no altar. Mas quando acaba as lágrimas, quando acaba a dor, ela volta para trás e continua a fazer as mesmas coisas de outrora. Mas o que Deus quer de cada um de nós, que busquemos o altar, porque no altar vai haver misericórdia, no altar vai haver a bênção, e lá no altar, ainda que estejamos com os nossos pecados, com as nossas lutas, aí lembro de Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então o altar pode ser local de vida ou local de morte, você que decide. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê a paz.